Hoje você vai conhecer uma história impactante de superação e transformação espiritual. Vamos mergulhar no relato impressionante de uma ex-modelo que, após uma experiência de quase morte, teve uma visão aterrorizante do inferno. Antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo. Comente aqui embaixo de que cidade você é. E claro, se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Meu nome é Sara Oliveira e até alguns anos atrás, minha vida era bem diferente. Eu vivia o que muitos considerariam um verdadeiro sonho. Aos 32 anos, era uma modelo bem-sucedida. Meu rosto estampava revistas e outdoors por todo o país. Desfilava nas passarelas mais prestigiadas, vestia as roupas das marcas mais caras e vivia cercada de luxo e admiração. Minha agenda estava sempre lotada de compromissos, sessões de fotos, eventos sociais, desfiles. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e achava que isso era o sinônimo de felicidade. Cresci em uma família de classe média, em uma pequena cidade do interior. Desde cedo, sonhava em ser famosa, em ter meu rosto reconhecido por todos. Quando fui descoberta por um olheiro aos 16 anos, achei que todos os meus sonhos estavam se realizando. Mudei-me para São Paulo e mergulhei de cabeça no mundo da moda. Os anos passaram e construí uma carreira sólida. Trabalhei para as melhores agências, conquistei contratos milionários e me tornei uma das modelos mais requisitadas. Mas, quanto mais sucesso eu alcançava, mais vazia me sentia. Eu me jogava no trabalho e nas festas para tentar preencher esse vazio. Minha rotina era uma loucura. Acordava cedo para sessões de fotos, passava horas em salões de beleza, fazia dietas rigorosas e exercícios intensos. À noite, mergulhava na vida noturna, cercada de pessoas que eu achava que eram meus amigos, mas que estavam ali apenas pelo meu status. Aos poucos, comecei a recorrer a procedimentos estéticos para manter minha aparência. Fiz de tudo: implantes, botox, preenchimentos. Cada vez que me olhava no espelho, encontrava uma nova imperfeição para corrigir. Eu estava obcecada pela ideia de perfeição física, convencida de que minha felicidade e meu valor como pessoa dependiam disso. Meus relacionamentos, eu não confiava em ninguém o suficiente para me abrir de verdade. Minha família tentava se aproximar, mas eu os mantinha distantes, envergonhada da garota simples que eu costumava ser. Foi nesse contexto que conheci Carlos, um empresário bem-sucedido e charmoso. Ele parecia diferente dos outros homens que eu conhecia. Era atencioso, gentil e parecia realmente se importar comigo, não só com minha aparência. Nos aproximamos rapidamente e, em poucos meses, estávamos noivos. Eu achava que finalmente havia encontrado o que faltava na minha vida. Planejamos um casamento luxuoso, digno das capas de revistas. Mal sabia eu que esse evento seria o catalisador para a experiência mais impactante da minha vida. O dia do meu casamento deveria ser o mais feliz da minha vida, mas acabou sendo o início de uma jornada que mudaria completamente minha perspectiva sobre a vida e a morte. Eu havia planejado cada detalhe com perfeição. O vestido era uma criação exclusiva de um estilista renomado. A cerimônia seria em uma catedral histórica e a festa aconteceria em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Na manhã do grande dia, acordei cedo e comecei minha preparação. Passei horas no salão de beleza, fazendo cabelo, maquiagem e os últimos retoques estéticos. Queria estar absolutamente perfeita. Lembro-me de olhar no espelho e pensar que nunca havia me sentido tão bonita, tão próxima da perfeição que eu tanto buscava. A cerimônia estava marcada para o final da tarde. Conforme a hora se aproximava, comecei a sentir uma ansiedade crescente. Atribuí isso ao nervosismo natural de uma noiva.
Mas havia algo mais, uma sensação estranha, que eu não conseguia explicar. Ignorei esse sentimento e me concentrei em manter o sorriso no rosto. Quando finalmente chegou a hora de entrar na igreja, meu coração batia acelerado. A música começou a tocar, as portas se abriram e eu dei meus primeiros passos pelo corredor. Todos os olhares estavam em mim, exatamente como eu sempre quis. Sorria enquanto caminhava lentamente em direção ao altar, onde Carlos me esperava. Foi então que algo inesperado aconteceu. De repente, senti uma dor aguda no peito. No início, tentei ignorar, determinada a não deixar nada estragar meu momento perfeito. Mas a dor só aumentava. Minha visão começou a ficar turva. As vozes ao meu redor pareciam distantes. Dei mais alguns passos cambaleantes, e então tudo ficou escuro. Caí no chão, no meio do corredor da igreja, diante de centenas de convidados chocados. Mais tarde, me contaram que houve um momento de confusão e pânico. Carlos correu em minha direção. Alguém gritou por um médico. Outro chamou uma ambulância. Eu, no entanto, não estava consciente de nada disso. Naquele momento, o mundo como eu o conhecia havia desaparecido. Eu estava prestes a vivenciar uma experiência que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. Os paramédicos chegaram rapidamente e começaram os procedimentos de ressuscitação ali mesmo, no chão da igreja. Fui levada às pressas para o hospital mais próximo, onde os médicos lutaram para me trazer de volta. Mais tarde, descobri que havia sofrido um ataque cardíaco severo, provavelmente causado pelo estresse extremo e pelos efeitos colaterais de alguns dos procedimentos estéticos que eu havia feito. Durante as horas que se seguiram, enquanto meu corpo jazia inconsciente em uma cama de hospital, minha consciência embarcou em uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão da existência. O que aconteceu depois que perdi a consciência na igreja é algo que ainda tenho dificuldade em descrever com palavras. Foi uma experiência que desafia a lógica e a compreensão humana, mas vou tentar explicar da melhor forma possível. A primeira coisa de que me lembro é a sensação de estar flutuando. Era como se meu ser, minha consciência, tivesse se separado do meu corpo físico. Não sentia mais dor, nem ansiedade, nem o peso das expectativas que eu carregava. Era uma sensação de leveza e liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Inicialmente, tudo ao meu redor estava escuro. Não era uma escuridão assustadora, mas sim uma espécie de vazio pacífico. Eu não tinha noção de tempo ou espaço. Era como se estivesse suspensa em um vácuo infinito. Então, percebi uma luz. No começo, era apenas um ponto distante, como uma estrela solitária em um céu noturno. À medida que eu me concentrava nela, a luz parecia se aproximar. Ou talvez fosse eu que estava me movendo em sua direção, é difícil dizer. A luz foi ficando cada vez mais brilhante e envolvente. Era ofuscante, desconfortável de olhar, como o sol. No entanto, havia uma suavidade naquela luz, uma sensação de paz e amor que eu nunca havia sentido antes. Enquanto me aproximava da luz, comecei a ouvir sons. No início, eram murmúrios indistintos, mas logo se transformaram em vozes. Eram vozes familiares e reconfortantes. Percebi que eram as vozes de pessoas que eu havia amado e perdido. Meus avós, um tio querido, que falecera quando eu era criança, até mesmo meu primeiro animal de estimação. Conforme avançava, em direção à luz, vi figuras se formando. Eram silhuetas etéreas, feitas da mesma luz brilhante. Reconheci instantaneamente minha avó, que havia falecido há alguns anos. Ela estava lá, sorrindo para mim com aquele olhar amoroso que eu tanto sentia falta. Meu avô estava ao lado dela, parecendo mais jovem e saudável do que eu jamais o vira em vida.
Senti uma onda de emoções me invadir. Amor, alegria, paz. Era como se todos os sentimentos positivos que já experimentei na vida estivessem concentrados naquele momento. Não havia medo nem dúvida, apenas uma certeza profunda de que eu estava exatamente onde deveria estar. As figuras luminosas estenderam as mãos para mim, como se me convidassem a me juntar a elas. Eu queria ir, queria me entregar àquela sensação de pertencimento e amor incondicional. Mas algo me segurava. Foi então que ouvi outra voz, diferente das outras. Era uma voz que eu não reconheci, mas que emanava autoridade e sabedoria infinitas. A voz me disse, não com palavras, mas com uma compreensão direta, que ainda não era minha hora, que eu tinha mais a fazer no mundo dos vivos. Senti uma resistência inicial. Por que voltar para um mundo de dor, superficialidade e vazio, quando eu poderia ficar nesse lugar de paz e amor? Mas a voz, gentil, mas firme, me mostrou flashes do que poderia ser meu futuro, se eu escolhesse voltar. Vi imagens de pessoas que eu poderia ajudar, vidas que eu poderia tocar. Vi uma versão de mim mesma mais sábia, mais compassiva. Compreendi então que minha jornada na Terra não estava completa. Eu tinha um propósito maior a cumprir. Com essa compreensão, senti-me sendo puxada de volta, afastando-me da luz e das figuras amorosas. A última coisa que me lembro dessa experiência é a voz me dizendo que eu sempre carregaria um pouco dessa luz comigo, que ela seria meu guia nos momentos difíceis que viriam. E então, tudo ficou escuro novamente. Abrir os olhos depois daquela experiência foi como nascer de novo. A primeira coisa que vi foi o teto branco do hospital, tão diferente da luz acolhedora que eu havia deixado para trás. Os sons ao meu redor eram estranhos e desconfortáveis. O bip constante das máquinas, as vozes abafadas de enfermeiras e médicos. Senti uma dor no peito, lembrando-me do motivo pelo qual estava ali. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesado, como se não me pertencesse mais. Foi então que ouvi uma voz familiar. Era Carlos, meu noivo. Ele estava sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado por horas. Sara, você está acordada, graças a Deus, ele disse, com a voz embargada de emoção. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Uma enfermeira notou que eu havia acordado e rapidamente chamou o médico. Nos minutos seguintes, fui bombardeada com perguntas e exames. Como você está se sentindo? Sente alguma dor? Lembra-se do que aconteceu? Eu queria contar a ele sobre a luz, sobre as figuras que vi, sobre a sensação de paz e amor que experimentei. Mas as palavras não vinham. Como explicar algo tão profundo e transcendental para pessoas que estavam preocupadas apenas com meus sinais vitais? Os dias que se seguiram no hospital foram uma mistura de exames médicos, visitas de familiares e amigos e momentos de reflexão silenciosa. Todos queriam saber como eu estava, se precisava de algo. Trouxeram flores, cartões, palavras de conforto, mas eu me sentia distante de tudo aquilo. Minha mente estava constantemente voltando para a experiência que tive, para aquela sensação de a realidade do hospital parecia fria e sem sentido. As preocupações que antes ocupavam minha mente, minha aparência, minha carreira, o casamento interrompido, agora pareciam triviais e vazias. Carlos estava sempre ao meu lado, cuidadoso e atencioso. Ele falava sobre remarcar o casamento, sobre como faríamos tudo diferente quando eu saísse do hospital. Mas eu não conseguia me animar com a ideia. Algo fundamental havia mudado dentro de mim. Uma semana depois do incidente, recebi alta do hospital. Voltar para casa foi uma experiência surreal.
Tudo estava exatamente como eu havia deixado no dia do casamento. O vestido de noiva, ainda pendurado, os presentes empilhados em um canto, lembretes da festa por toda parte. Mas eu me sentia uma pessoa completamente diferente. Nos dias e semanas que se seguiram, lutei para me readaptar à minha vida anterior. Tentei voltar ao trabalho, mas as sessões de fotos e os desfiles, que antes me entusiasmavam, agora pareciam vazios e sem sentido. Olhava para as roupas caras no meu armário e sentia um desconforto que não conseguia explicar. Carlos tentava me animar, planejava jantares românticos, falava sobre nosso futuro juntos, mas eu me pegava cada vez mais distante, incapaz de me conectar com aquela vida que antes parecia tão desejável. À noite, sonhava com a luz e as figuras que vi. Acordava com uma sensação de saudade, um anseio por algo que não conseguia nomear. Comecei a questionar tudo em que acreditava, tudo o que valorizava. Foi nesse período de confusão e busca interior que decidi que precisava fazer mudanças drásticas na minha vida. Eu não podia simplesmente voltar ao que era antes, não depois do que havia experimentado. Sabia que tinha recebido uma segunda chance e estava determinada a não desperdiçá-la. As semanas que se seguiram à minha saída do hospital foram o início dessa nova jornada. Esse período foi de profunda introspecção e mudança. Eu sabia que não poderia continuar vivendo da mesma forma que antes, mas ainda não tinha certeza de como proceder. Tudo o que eu conhecia e valorizava parecia ter perdido o sentido. Decidi começar fazendo pequenas mudanças. A primeira coisa que fiz foi cancelar todos os meus compromissos de trabalho. Liguei para minha agente e expliquei que precisava de um tempo indeterminado de folga. Ela ficou chocada, claro. Tentou me convencer a reconsiderar, falando sobre contratos importantes e campanhas futuras. Mas eu estava decidida. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não me importei com as consequências profissionais das minhas escolhas. Em seguida, comecei a me desfazer das coisas materiais que antes eu tanto valorizava. Abri meu closet, repleto de roupas de grife e acessórios caros, e comecei a separar tudo para doação. Cada peça me fazia lembrar de um momento da minha vida anterior. Um desfile, uma festa, uma sessão de fotos. Mas agora, essas memórias pareciam pertencer a outra pessoa. Carlos observava essas mudanças com uma mistura de preocupação e confusão. Ele tentava me entender, me apoiar, mas eu via nos olhos dele que estava assustado com a transformação que estava acontecendo. Tivemos longas conversas, nas quais tentei explicar o que havia ocorrido comigo, a experiência que tive enquanto estava em Consum. Falei sobre a luz, sobre o amor incondicional que senti e sobre a sensação de que havia um propósito maior para a minha vida. No entanto, como algo tão profundo e transformador poderia ser entendido por alguém que não passou pela mesma experiência? Carlos escutava, tentava compreender, mas para ele, tudo aquilo soava como uma consequência do trauma que eu havia sofrido. Ele sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica, achando que talvez eu estivesse sofrendo de algum tipo de estresse pós-traumático. No entanto, eu sabia que o que estava acontecendo comigo ia muito além de qualquer explicação psicológica. Era uma transformação espiritual, uma mudança fundamental na minha maneira de ver o mundo e entender o meu lugar nele. Uma das mudanças mais significativas foi em relação ao meu próprio corpo. Antes, eu era obcecada com a minha aparência, sempre buscando a perfeição física. Agora, ao me olhar no espelho, via além da superfície. Comecei a valorizar meu corpo, não pela aparência, mas pelo milagre que ele representava, o veículo que me permitia viver e experimentar a vida neste plano físico. Parei com todos os procedimentos estéticos que fazia regularmente.
Deixei meu cabelo voltar à cor natural e parei de usar maquiagem. No começo, foi assustador. Eu mal me reconhecia, mas aos poucos, comecei a me sentir mais autêntica e conectada comigo mesma. Além disso, mudei minha alimentação e meus hábitos. Abandonei as dietas restritivas que seguia há anos e comecei a comer de forma mais natural e intuitiva. Troquei as longas horas na academia por caminhadas ao ar livre, onde eu podia me conectar com a natureza. À medida que essas mudanças externas aconteciam, sentia uma transformação interna. O vazio que antes me consumia aos poucos foi sendo preenchido por um sentimento de propósito e conexão. Comecei a meditar diariamente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e amor que experimentei durante a minha experiência. Essas mudanças, é claro, não passaram despercebidas pelas pessoas ao meu redor. Amigos e colegas da indústria da moda não entendiam o que estava acontecendo. Alguns achavam que eu estava tendo um colapso nervoso, outros especulavam sobre drogas ou seitas, mas, naquele ponto, eu estava além de me importar com o que pensavam. Foi nesse período de transformação que percebi que meu relacionamento com Carlos é maravilhoso, mas nossas vidas estão seguindo caminhos diferentes. Após muitas conversas dolorosas e lágrimas, decidimos terminar nosso noivado. Foi uma decisão difícil, mas eu sabia que era necessária para que ambos pudéssemos seguir nossos verdadeiros caminhos. Durou meses esse processo. Foram tempos de incerteza, de questionamentos e de desconstrução de tudo. Mas também foram tempos de descoberta, de reconexão comigo mesma e com algo maior do que eu. Eu estava apenas começando a entender o verdadeiro propósito da segunda chance que havia recebido. Depois de meses de introspecção e mudanças pessoais, comecei a sentir uma necessidade crescente de fazer algo significativo com a minha vida. A experiência de quase morte havia me mostrado que existe algo muito maior do que nós mesmos, e eu queria, de alguma forma, contribuir para esse todo. Comecei a explorar diferentes caminhos. Li livros sobre espiritualidade, filosofia e desenvolvimento pessoal. Participei de retiros de meditação e workshops de autoconhecimento. Cada uma dessas experiências me ajudava a entender um pouco mais sobre mim mesma e sobre o mundo ao meu redor. Foi durante um desses retiros que conheci Maria, uma senhora de uns 70 anos que havia passado por uma experiência de quase morte semelhante à minha, anos atrás. Conversamos por horas, compartilhando nossas histórias. Maria me contou como sua EQM, experiência de quase morte, a levou a se tornar voluntária em um hospital local, oferecendo conforto e apoio a pacientes terminais. A história de Maria me inspirou profundamente. Percebi que talvez meu propósito estivesse relacionado a compartilhar minha própria experiência e ajudar outras pessoas a encontrarem sentido e conexão em suas vidas. Decidi começar de forma simples. Entrei em contato com um grupo de apoio local para pessoas que passaram por experiências no início, eu ia apenas para ouvir, para me sentir menos sozinha na minha jornada, mas logo me vi compartilhando minha própria história. Falar abertamente sobre minha experiência foi libertador. Pela primeira vez, senti que podia ser completamente honesta sobre o que havia acontecido comigo, sem medo de julgamentos ou incompreensão. E, mais do que isso, percebi que minha história poderia ajudar outras pessoas. Lembro-me particularmente de um jovem chamado Lucas. Ele havia passado por uma EQM após um acidente de carro e estava lutando para se readaptar à vida normal. Conversamos longamente após uma das reuniões do grupo. Lucas me disse que ouvir minha história o fez sentir, pela primeira vez desde seu acidente, que não estava sozinho, que havia um propósito para o que ele havia passado. Essas interações me fizeram perceber que eu tinha algo valioso para oferecer. Não era mais sobre ser um rosto bonito em uma revista
ou vender produtos. Era sobre conexão humana genuína, sobre compartilhar uma experiência profunda e transformadora que poderia trazer conforto e esperança para os outros. Comecei a me envolver mais ativamente no grupo de apoio, eventualmente me tornando uma das facilitadoras. Organizávamos encontros regulares, retiros de fim de semana e até palestras em hospitais e centros comunitários. Ao mesmo tempo, senti a necessidade de me educar mais. Matriculei-me em um curso de psicologia, com foco em tanatologia, o estudo científico da morte. Queria entender melhor não apenas minha própria experiência, mas também como poderia ajudar outras pessoas a lidarem com questões relacionadas à morte e ao morrer. À medida que me aprofundava nesse novo caminho, sentia que estava finalmente vivendo com um propósito. Não era mais sobre buscar validação externa ou acumular riquezas materiais. Era sobre fazer uma diferença real na vida das pessoas, trazendo um pouco da luz e do amor que experimentei durante minha EQM para o mundo ao meu redor. Claro, nem tudo foi fácil. Houve momentos de dúvida e medo. Às vezes, eu me pegava pensando na vida que havia deixado para trás. O glamour, a atenção, a segurança financeira. Mas, sempre que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava da sensação de paz e propósito que experimentei do outro lado. E isso me dava força para continuar. Minha família, que inicialmente estava preocupada com as mudanças drásticas na minha vida, aos poucos começou a entender e a apoiar meu novo caminho. Minha mãe, em particular, notou como eu parecia mais em paz, mais realizada do que nunca. Foi nessa época que comecei a sentir que precisava compartilhar minha história com um público mais amplo, não por vaidade ou busca de fama, mas porque acreditava que minha experiência poderia trazer conforto e esperança para mais pessoas. Comecei a considerar a ideia de escrever um livro ou dar palestras sobre minha jornada. Cada passo nesse novo caminho me fazia sentir mais próxima daquela luz que experimentei durante minha EQM. Eu sabia que ainda tinha muito a aprender e crescer, mas pela primeira vez na minha vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. À medida que comecei a falar mais abertamente sobre minha experiência de quase morte, me deparei com uma nova realidade: o ceticismo. Nem todos estavam abertos ou receptivos à ideia de que eu havia experimentado algo além da morte clínica. O primeiro grande desafio veio quando fui convidada para dar uma palestra em uma universidade local. A princípio, fiquei animada com a oportunidade de compartilhar minha história com um público mais amplo. No entanto, logo percebi que o ambiente acadêmico não era tão receptivo a relato de experiências espirituais. Durante a palestra, compartilhei honestamente minha jornada. O ataque cardíaco no dia do meu casamento, a experiência da luz e do amor incondicional, e como isso mudou completamente Emon. Enquanto falava, notei expressões céticas em muitos rostos na plateia. Quando abri para perguntas, fui bombardeada com questões desafiadoras. Um professor de neurociência sugeriu que minha experiência não passava de uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Uma estudante de psicologia argumentou que eu poderia estar sofrendo de algum tipo de transtorno dissociativo. Outros questionaram a veracidade do meu relato, insinuando que eu poderia estar inventando ou exagerando minha RST. Confesso que fiquei abalada com essas reações. Parte de mim queria se defender, provar que o que eu havia experimentado era real, mas percebi que não tinha como provar minha experiência de forma científica. Era algo profundamente pessoal e subjetivo. Depois dessa palestra, passei por um período de dúvida. Comecei a questionar se deveria continuar compartilhando minha história publicamente.
Talvez fosse melhor manter essa experiência apenas para mim e para o círculo seguro do grupo de apoio. Foi nesse momento de dúvida que recebi um e-mail de uma jovem que havia assistido à minha palestra. Ela escreveu que, embora nunca tivesse passado por uma experiência de quase morte, meu relato a tocou profundamente. Disse que estava enfrentando um momento difícil em sua vida e que ouvir sobre minha experiência de amor incondicional a fez sentir esperança novamente. Esse e-mail me fez perceber algo importante. Minha história não precisava ser cientificamente comprovada para ter valor. Se pudesse trazer conforto, esperança ou uma nova perspectiva para alguém, já valia a pena compartilhá-la. Decidi, então, mudar minha abordagem. Em vez de tentar convencer as pessoas da realidade da minha experiência, passei a focar mais nas lições e nos insights que ganhei com ela. Falava sobre a importância de viver com propósito, de cultivar conexões genuínas, de olhar além das aparências e do materialismo. Também comecei a me educar mais sobre as pesquisas científicas relacionadas às EQMs. Descobri que, embora a ciência ainda não possa explicar completamente essas experiências, há estudos sérios sendo conduzidos sobre o tema. Isso me ajudou a abordar as questões céticas de forma mais informada e equilibrada. Aprendi a respeitar o ceticismo como uma parte importante do diálogo. Compreendi que questionar e buscar explicações racionais é uma abordagem válida e necessária. Ao mesmo tempo, mantive-me firme na convicção de que minha experiência, por mais inexplicável que fosse, era real. Com o tempo, percebi que o ceticismo que enfrentava não era necessariamente um obstáculo, mas uma oportunidade. Era uma chance de promover um diálogo mais profundo sobre a vida, a morte e o que pode haver além. Era uma oportunidade de construir pontes entre diferentes formas de entender o mundo. Essa jornada de enfrentar o ceticismo me ensinou muito sobre humildade, paciência e a importância de manter a mente aberta. Aprendi a ouvir diferentes perspectivas, sem me sentir ameaçada ou na defensiva. Isso não apenas me ajudou a comunicar melhor minha experiência, mas também enriqueceu minha própria compreensão do que havia vivido. No final, entendi que o verdadeiro valor da minha experiência não estava em convencer os outros, mas em como ela havia me transformado e como poderia inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas. O ceticismo que enfrentei se tornou parte integral da minha jornada, desafiando-me a crescer, aprender e me tornar uma defensora mais forte e compassiva. Uma das áreas mais desafiadoras da minha vida, após a EQM, foi a reconstrução dos meus relacionamentos. As mudanças profundas pelas quais passei afetaram não apenas a mim, mas também as pessoas ao meu redor. Minha família foi a primeira a sentir o impacto. Meus pais, que sempre me apoiaram na minha carreira de modelo, inicialmente tiveram dificuldade em entender minhas novas escolhas. Eles se preocupavam com minha estabilidade financeira e emocional. Lembro-me de uma conversa particularmente difícil com meu pai, onde ele expressou o medo de que eu estivesse jogando fora tudo o que havia conquistado. Foi um processo lento e, às vezes, doloroso, mas aos poucos comecei a reconstruir minha relação com meus pais. Passei mais tempo com eles, compartilhando não apenas minha experiência, mas também as mudanças positivas que estava vendo em minha vida. Com o tempo, eles começaram a notar como eu parecia mais feliz e em paz. Minha mãe foi a primeira a expressar que, embora não entendesse completamente o que eu havia passado, estava feliz por me ver mais realizada. Meus amigos do mundo da moda foram outro desafio. Muitos se afastaram quando deixei a carreira. Alguns achavam que eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Outros simplesmente não sabiam como se relacionar comigo, agora que eu não compartilhava mais dos mesmos interesses e valores.
Foi doloroso ver amizades de anos se dissolverem, mas também entendi que isso fazia parte natural do processo de mudança. Surpreendentemente, foi com meus antigos colegas de escola que encontrei uma conexão renovada. Pessoas que eu não via há anos, de repente, pareciam mais abertas e interessadas na minha jornada. Uma antiga amiga do ensino médio, Luciana, entrou em contato após ouvir sobre minha experiência. Ela havia perdido o marido recentemente e encontrou conforto em nossas conversas sobre nossa amizade se aprofundou de uma forma que nunca imaginei ser possível. O relacionamento mais desafiador de reconstruir foi com Carlos, meu ex-noivo. Depois que terminamos, ficamos meses sem nos falar. O encontrei por acaso em um café, quase um ano após minha EQM. A conversa foi inicialmente constrangedora, mas aos poucos nos abrimos um para o outro. Carlos compartilhou como havia sido difícil para ele entender minhas mudanças, mas que, com o tempo, começou a respeitar minha jornada. Embora não pudéssemos voltar a ser o que éramos, conseguimos construir uma amizade baseada em respeito mútuo e compreensão. Uma das maiores surpresas foi o desenvolvimento de novas amizades profundas, com pessoas que conheci através do grupo de apoio às EQMs. Pessoas como Maria, a senhora que conheci no retiro, e Lucas, o jovem que havia passado por uma experiência semelhante, se tornaram parte fundamental da minha vida. Essas amizades eram diferentes de tudo que eu já havia experimentado. Eram baseadas em uma compreensão compartilhada de algo profundo e transformador. À medida que me envolvia mais com o trabalho voluntário e com palestras sobre EQMs, conheci pessoas de todos os tipos de background: médicos, cientistas, terapeutas, pessoas espirituais. Muitos se tornaram amigos e mentores, enriquecendo minha compreensão não apenas da minha própria experiência, mas da vida em geral. Uma das lições mais importantes que aprendi nesse processo de reconstrução de relacionamentos foi antes da minha EQM, muitos dos meus relacionamentos eram baseados em aparências e interesses superficiais. Agora, eu buscava conexões mais profundas e significativas. Aprendi a ser vulnerável, a compartilhar não apenas minhas forças, mas também minhas dúvidas e medos. Isso não significa que foi sempre fácil. Houve momentos de intensa solidão, especialmente no início, quando muitas pessoas não entendiam as mudanças pelas quais eu estava passando. Houve dias em que senti falta da minha antiga vida, dos amigos que havia perdido, da familiaridade do mundo que deixei para trás. Com o tempo, percebi que os relacionamentos que estava construindo agora eram muito mais ricos e gratificantes do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Eles se baseavam em uma conexão genuína, em valores compartilhados e em um desejo mútuo de crescimento e compreensão. Uma das maiores alegrias foi ver como esses novos relacionamentos começaram a influenciar positivamente outras áreas da minha vida. Meu trabalho voluntário se tornou mais significativo à medida que eu formava conexões profundas com as pessoas que estava ajudando. Minhas palestras também se tornaram mais impactantes, porque eu não estava falando apenas da minha experiência, mas das lições que havia aprendido através dos meus relacionamentos. Olhando para trás, vejo que a reconstrução dos meus deixaria o que não me servia mais e abraçar as novas possibilidades foi um passo essencial na minha evolução. Isso me ajudou a entender melhor quem eu era e quem eu queria ser. Hoje, sinto uma profunda gratidão pelos relacionamentos em minha vida. Eles são um lembrete constante do amor e da conexão que experimentei durante minha EQM e uma prova de que é possível trazer um pouco daquele amor incondicional para nosso cotidiano. Conforme os anos passaram após minha EQM, o desafio evoluiu de simplesmente lidar com as mudanças imediatas
para integrar completamente essa experiência transformadora em minha vida cotidiana. Não se tratava mais de grandes gestos ou mudanças dramáticas, mas de como viver cada dia carregando comigo as lições que aprendi. Uma das práticas mais importantes que desenvolvi foi a meditação diária. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eu dedicava pelo menos alguns minutos para me reconectar com aquela sensação de paz e amor que experimentei durante minha EQM. No início, foi difícil. Minha mente vagava e eu me distraía facilmente. Mas, com o tempo e a prática, esses momentos de quietude se tornaram âncoras no meu dia, ajudando-me a manter a perspectiva e a calma, mesmo em situações estressantes. Outra mudança significativa foi na forma como eu me relacionava com a natureza. Antes da minha EQM, eu mal notava o mundo natural ao meu redor, sempre correndo de um compromisso para o outro. Agora, eu fazia questão de passar algum tempo ao ar livre todos os dias, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Caminhadas no parque, jardinagem ou simplesmente sentar ao sol se tornaram atividades simples, mas essenciais, que me ajudavam a me sentir conectada com algo maior que eu mesma. Minha relação com o trabalho também mudou drasticamente. Embora eu tivesse deixado o mundo da moda, ainda precisava ganhar a vida. Decidi usar minhas habilidades de comunicação de uma nova forma, trabalhando meio período como conselheira em um centro de cuidados paliativos. Esse trabalho me permitiu usar minha experiência para ajudar pessoas que estavam enfrentando a morte ou lidando com a perda de entes queridos. Não era um trabalho fácil, emocionalmente falando, mas era incrivelmente gratificante. Em casa, fiz mudanças para criar um ambiente que simplifiquei meu espaço, doando muitos dos itens de luxo que antes considerava essenciais. Criei um pequeno santuário em um canto da minha sala, com plantas, cristais e uma confortável almofada de meditação. Esse espaço se tornou meu refúgio nos momentos em que precisava me reconectar com a experiência que vivi. Uma das maiores mudanças foi na forma como eu lidava com conflitos e estresse. Antes, eu era conhecida por meu temperamento explosivo e por guardar rancor. Agora, eu me esforçava para enfrentar os desafios com mais compaixão e compreensão. Nem sempre era fácil, e havia dias em que eu falhava. Mas a lembrança do amor incondicional que experimentei me motivava a continuar tentando. Minha alimentação também passou por uma transformação. Adotei uma dieta baseada em plantas, não por moda ou estética, mas por um profundo respeito pela vida em todas as suas formas. Essa mudança não foi apenas sobre o que eu comia, mas sobre como eu me conectava com o mundo ao meu redor e como minhas escolhas refletiam meus valores. Essas mudanças, embora muitas vezes sutis, transformaram minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Comecei a ver a comida não apenas como combustível, mas como uma forma de conexão com a terra, com as pessoas que cultivam e preparam os alimentos e com o meu próprio corpo. Um aspecto interessante foi como minha relação com o tempo mudou. Antes da minha EQM, eu vivia constantemente apressada, sempre pensando no próximo objetivo, na próxima conquista. Agora, me esforçava para viver mais no presente. Comecei a apreciar os pequenos momentos, o sabor de uma xícara de chá, o som da chuva na janela, a risada de uma criança na rua. Esses momentos se tornaram tão preciosos quanto qualquer grande realização. Minha vida social também se transformou. Enquanto antes eu buscava estar sempre nos eventos mais badalados, agora eu valorizava encontros mais íntimos e significativos. Jantares em casa, com amigos próximos, conversas profundas, voluntariado na comunidade. Essas se tornaram minhas atividades preferidas. No entanto, integrar minha experiência no cotidiano não significava viver em um estado constante de êxtase espiritual.
Havia dias difíceis, momentos de dúvida, frustrações. Às vezes, eu me pegava caindo em velhos padrões de pensamento ou, nesses momentos, eu tentava ser gentil comigo mesma, lembrando que o crescimento é um processo contínuo. Uma prática que me ajudou muito foi manter um diário. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia sobre meu dia. Os momentos em que senti que estava vivendo de acordo com as lições da minha EQM e os momentos em que falhei. Esse exercício me ajudava a manter a consciência e a responsabilidade. Com o tempo, percebi que integrar minha EQM à vida cotidiana não era sobre tentar recriar constantemente aquela experiência transcendental, mas sim sobre trazer os insights e as lições para o mundo real, com todas as suas complexidades e desafios. Era sobre viver com mais consciência, compaixão e gratidão, mesmo nos momentos mais mundanos. Olhando para trás, vejo que cada pequena mudança, cada escolha consciente, foi uma forma de honrar a segunda chance que recebi. A experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado em minha vida. Tornou-se um guia, uma luz que continua a iluminar meu caminho todos os dias. Hoje, anos após minha experiência de quase morte, olho para trás e vejo uma jornada de transformação que nunca poderia ter imaginado. A Sara, que entrou naquela igreja, vestida de noiva e pronta para começar uma vida de glamour e sucesso material, parece uma pessoa completamente diferente da que sou agora. Muitas vezes me pergunto, se pudesse voltar no tempo e evitar aquele ataque cardíaco, eu o faria? A resposta, surpreendentemente, é não. Aquele momento de crise, por mais assustador e doloroso que tenha sido, foi o catalisador para uma mudança profunda e necessária em minha vida. A experiência de quase morte me ensinou lições que nenhum livro, nenhuma palestra, nenhuma quantidade de sucesso mundano poderia ter me ensinado. Aprendi sobre a fragilidade e a preciosidade da vida. Aprendi que o amor, não o romântico ou condicional, mas um amor universal e incondicional, é a força mais poderosa que existe. Aprendi que há mais na existência do que podemos ver ou tocar, mais do que nossa ciência atual pode explicar. Mas talvez a lição mais importante tenha sido sobre o propósito. Antes, eu vivia em busca de fama, riqueza, beleza, coisas que acreditava que me trariam felicidade e realização. Agora, entendo que o verdadeiro propósito está em como tocamos a vida dos outros, em como espalhamos amor e compaixão no mundo. Claro, nem tudo foi fácil nessa jornada. Houve momentos de dúvida, de medo, de solidão. Perdi amigos, enfrentei ceticismo e incompreensão. Tive que reconstruir minha vida do zero, redefinir quem eu era e o que queria ser. Mas cada desafio, cada obstáculo serviu para fortalecer minha convicção e aprofundar minha compreensão. Uma das maiores alegrias que encontrei nesse novo caminho foi a oportunidade de ajudar outras pessoas. Através do meu trabalho no Centro de Cuidados Paliativos, das palestras que dou e, simplesmente, através das conexões que faço no dia a dia, tenho o privilégio de compartilhar um pouco da luz que experimentei. Ver o alívio nos olhos de alguém que está enfrentando a morte ou a esperança renascer em alguém que perdeu um ente querido são momentos mais gratificantes do que qualquer aplauso que já recebi nas passarelas. Muitas pessoas me perguntam se ainda tenho medo da morte. A verdade é que a morte não me assusta mais. Não que eu queira morrer, amo a vida e quero vivê-la plenamente. Mas agora, vejo a morte não como um fim, mas como uma transição. Sei que há algo além, algo belo e amoroso nos esperando. Isso não significa que eu tenha todas as respostas. Ainda há muito mistério, muito que não entendo sobre minha experiência e sobre a natureza da realidade. Mas aprendi a ficar confortável com o não saber.
a abraçar o mistério em vez de temê-lo. Se há uma mensagem que gostaria de compartilhar com base em minha experiência, é esta: vivam com amor. Não o amor superficial que vemos retratado na mídia, mas um amor profundo e incondicional por si mesmo, pelos outros e pela vida em todas as suas formas. Cultivem gratidão, mesmo pelos menores detalhes da vida. Busquem conexão com as pessoas ao seu redor, com a natureza, com algo maior que vocês mesmos. E lembrem-se, cada um de nós tem um propósito único. Pode não ser grandioso ou espetacular aos olhos do mundo, mas é significativo. Pode ser tão simples quanto oferecer um sorriso a um estranho, ouvir um amigo ou cuidar de um pedacinho da natureza. Cada ato de bondade, cada momento de compaixão, cria ondas de positividade que se espalham além do que podemos ver. Minha experiência de quase morte me mostrou que há mais na vida, e além do que nossos olhos podem ver, do que nossas mentes podem compreender. Também me mostrou que o verdadeiro milagre está aqui e agora, na forma como escolhemos viver cada dia, cada momento. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a modelo famosa que costumava ser. Vejo uma mulher que passou por uma jornada extraordinária e que encontrou um propósito maior. Vejo alguém que está aprendendo, todos os dias, a trazer um pouco daquela luz e amor que experimentou para o mundo ao seu redor. Não sou perfeita, longe disso. Ainda cometo erros, ainda tenho dias ruins, ainda luto contra velhos hábitos e inseguranças, mas a diferença é que, agora, encaro cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada interação como uma chance de espalhar um pouco mais de amor. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse continuado minha vida como antes, desfilando nas passarelas mais famosas do mundo, vivendo o que muitos considerariam um sonho. Mas agora, sei que teria sido uma vida vazia, uma busca constante por algo que nunca poderia ser preenchido por fama ou riqueza. Sou grata pela vida que tenho agora. É uma vida mais simples, em muitos aspectos, mas infinitamente mais rica em significado e propósito. Cada manhã, quando acordo, sinto uma profunda gratidão por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer a diferença, por menor que seja. Para aqueles que estão lendo minha história, quero deixar uma mensagem. Não é preciso ter uma experiência de quase morte para viver uma vida com propósito e significado. A transformação está disponível para todos nós, a qualquer momento. Tudo o que precisamos é estar abertos, dispostos a questionar nossas crenças limitantes e corajosos o suficiente para seguir o caminho do coração. Se minha história tocar, mesmo que uma pessoa, se inspirar alguém a viver com mais amor e compaixão, então terei cumprido meu propósito ao compartilhá-la. Porque no final, é disso que se trata a vida, de conexões, de amor, de fazer a diferença na vida uns dos outros. Termino estas reflexões com um sentimento de profunda gratidão. Gratidão pela vida, pela segunda chance que recebi, por cada pessoa que cruzou meu caminho nesta jornada, e com uma certeza que carrego no coração. O amor que experimentei do outro lado não está confinado a algum plano espiritual distante. Ele está aqui, agora, disponível para todos nós. Só precisamos abrir nossos corações para senti-lo e nossos olhos para vê-lo em cada aspecto da vida ao nosso redor. E assim, continuo minha jornada, um dia de cada vez, buscando ser um canal para esse amor e essa luz que tive o privilégio de experimentar. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, enquanto mantiver viva a lembrança daquela experiência no meu coração, estarei no caminho certo. Que todos possamos encontrar nosso propósito, viver com amor e fazer deste mundo um lugar um pouco melhor, um ato de bondade de cada vez.